Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é Chaim Litevski, um cara que trabalhou e trabalha ainda a vida toda com audiovisual. Tudo bom, Chaim? Tudo bem, Marley? Prazer estar aí contigo. E qual é seu filme de cabeceira? O filme de cabeceira, que é o filme da minha vida, é o Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel, que ele fez em 62, que passou em Cannes, ganhou alguns prêmios lá. E eu vi o filme aos 9 anos de idade, talvez, no fim de 63, começo de 64. Tão E eu já era jovem? meio eu já era bem pretensioso. E veja, Marden, não é que seja o meu primeiro filme. Eu estava acostumado, eu fui criado numa família onde assistir filme ainda era a principal diversão. Então a gente ia muito para o cinema, eu ia muito com meus pais, com meu irmão. Então eu já tinha uma trajetória de ter assistido muitos filmes com a minha mãe, os musicais da Warner, da década de 30, da Metro, da década de 50, as operetas, né, com Janet MacDonald, que ela adorava, com meu pai, os filmes de terror que ele adorava, né? Então ele levava a gente. Mas aí eu vi o Anjo Exterminador, e aí mudou tudo. Pô, mas com 9 anos de idade, assistir a esse filme, como é que ele te pegou assim? Bom, é uma coisa muito específica, né? Então, eu cresci no município da Baixada Fluminense chamado Nilópolis. Nilópolis, na época que eu cresci, tinha 3 cinemas. Cada cinema passava 2 filmes. E a trajetória do filme era basicamente: você tinha 2 filmes de segunda a quinta e outros 2 filmes de quinta a domingo. Então você multiplica aí, são 4 filmes por cinema, multiplicado por 3 cinemas, são 12 filmes 12 por por semana. semana. Papai, ele era mascate, e tinha uma loja de imóveis e era mascate. Então papai vendia para os gerentes desses 3 cinemas. Então a gente entrava de graça, a gente não precisava pagar. E às vezes era um lugar que meu pai deixava a mim e ao meu irmão, meus pais deixavam, porque a gente não estava na rua e a gente estava mais ou menos são e salvo dentro do cinema. Então a gente não estava correndo atrás de pipa, ou enfim, fazendo porcaria, assistindo o filme, e eles sabiam que a gente estava lá, então. E eu e meu irmão adorávamos isso. E, além disso, entre os anos de 65 e 66, por aí, havia muita queda na eletricidade. Inclusive, teve, nesse período específico, 65, 66, por causa das chuvas, teve quase um ano e meio de apagão, de racionamento, que ocorria basicamente entre 6 e 9 da noite, por aí. E aí todos nós íamos para o cinema com os meus pais. Então, eu tive uma intensa dose de cinema, e a gente tinha televisão muito cedo. Teve televisão basicamente a partir de 1960, quando eu tinha 6 anos. E aí a gente assistia muito filmes pela televisão também, e documentários, enfim, assistia muita coisa. Então eu estava já bastante envolvido nesse mundo, mas realmente. Então, esse é o contexto, de assistir muito filme desde que eu me entendo por gente, por essas razões. Ser de graça, era um lugar onde meus pais deixavam a gente no cinema, porque eles sabiam que lá não ia acontecer nada com a gente, né? Uma garantia de segurança, numa época muito convulsiva na história do Brasil, inclusive, né, esse pré-golpe e pós-golpe, ah, e pelo ter desenvolvido uma fascinação pelo meio, né? Eu adorava, assim, eu estava completamente absorvido. Mas o Anjo Terminador, voltando ao filme de cabeceira, é um marco, porque a minha vida realmente pode ser compreendida, pelo menos a minha infância, entre antes do Anjo Exterminador e depois do Anjo Exterminador. Realmente mudou a minha vida. E não, eu fiquei surpreso por conta da sua idade. O Anjo Exterminador é um filme riquíssimo em significados, em símbolos. Não é o que você pode chamar de uma história assim fácil. É uma história que, dependendo do repertório que você tenha, ela vai possibilitando inúmeras interpretações, e é um filme também bastante rico
que a cada vez que você venha a rever esse filme, com o passar dos anos, você vai perceber coisas que você não Exatamente. percebeu inicialmente. E, sinceramente, não é um filme que eu recomendaria para uma criança de 9 anos. É isso que eu fiquei curioso, como é que a tua cabeça de um menino de 9 anos absorveu esse filme a primeira vez? Claro, Marden, é claro que eu não entendi, não Uhum. percebi muitas das sutilezas que eu só Belezas. vinha a descobrir na medida que eu fui assistindo o filme de novo, e Uhum. eu já devo ter assistido o filme pelo menos uma dúzia de vezes, não mais. É claro que certas partes do diálogo, principalmente, que são muito sofisticadas e muito penetrantes, passou por cima da minha cabeça, passou despercebido. Eu não quero dar spoiler do filme, não vou Não, falar. vamos dar, aqui não tem esse problema, Chaim. Ah, não tem problema? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, então. Eu vou falar o que o Eisenstein chamava o leitmotiv, né? Exato. O MacGuffin, né? Como o Uhum. Hitchcock dizia, né? Aquele ponto de atração, né? O ponto G do filme. Falar assim. É tudo. A história roda num conceito que é basicamente muito simples, né? Que são convidados da alta burguesia mexicana, num jantar, muitos convidados, um jantar muito opulento, muito pretensioso, e a mise-en-scène do filme é basicamente essa sala de jantar, né? A Alice da trama. E você vê claramente que essa sala de jantar ela tem uma porta, duas portas, na verdade, que dão para um outro compartimento, para uma outra sala. E isso está sempre, e essa porta está sempre aberta. Essa porta está sempre aberta durante esse jantar. E mesmo assim, e esse é o filme, as pessoas que estão na sala de jantar não conseguem sair da sala de jantar, apesar das portas estarem abertas, e você vê isso claramente o tempo todo no filme, faz parte da mise-en-scène. Ele mostra, inclusive, animais entrando e saindo, enfim, várias coisas que acontecem nesse espaço. E o que eu pensei quando eu vi a primeira vez o filme, e eu me lembro, e eu nunca vou me esquecer disso, é o seguinte: bom, eu estou vendo a porta aberta, eu estou vendo animais entrando e saindo dessa porta, mas as pessoas não conseguem sair da sala. E eu piamente acredito que elas não conseguem sair da sala. Eu acredito que elas estão presas dentro dessa sala, apesar da porta aberta. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu acredito? Por que esse filme está me fazendo acreditar que as pessoas não podem sair da sala se a porta está aberta? E isso ficou martelando na minha cabeça. Aí eu comecei a pensar: bom, o diálogo, a mise-en-scène, a maneira como foi filmado, a música, né? A maneira como os atores agem, a montagem, a iluminação. Aí eu comecei a pensar nessas coisas, tentando entender por que eu acreditava que essas pessoas não conseguiam sair da sala. Então, isso me chamou muita atenção. E isso me levou a entender a mágica, a plasticidade desse meio. Eu falei: bom, tu só pode fazer isso se você deixar a porta aberta e dizer não consigo sair, fica faltando. Então você tem que ter outras coisas que fazem parte, né, dessa história, dessa maneira como a história está sendo contada, que me convencem que esses caras não podem sair. Então eu fiquei pensando nisso o tempo todo, virou uma obsessão na minha cabeça. Aí isso que você falou, cada vez que eu fui vendo, eu fui descobrindo mais coisas e me apaixonando mais, né? E é isso, Marden. Com o Anjo Exterminador, abriu as portas da mágica. Eu já tinha visto filmes de ficção, de terror, mas esse me chamou mais atenção. Porque é um filme de terror, é um filme sobre uma doença, basicamente, né? Que você vê isso no final, uma doença que aflige a sociedade. O filme é sobre isso. Mas o fato de eu acreditar e me levar a tentar entender as estratégias que o Buñuel utilizou para convencer as pessoas que isso era verdade foi o que me levou a amar o filme, a adorar o filme, a achar um dos filmes mais completos da história do cinema. E, curiosamente, Chaim,
Da mesma forma que os burgueses que ficam presos nessa sala, né, que não conseguem sair daquele espaço, bem no início você vê os empregados daquela mansão compelidos a sair, e Compelidos a saem. sair. Obsessivamente, né? Obsessivamente. Todos saem menos os burgueses. E eles são Uhum. compelidos a sair. E é muito interessante a trama, porque você tem todo um jogo entre do lado de fora e do lado de dentro. E do lado de fora está a polícia, está a mídia, A igreja. tá a igreja, os transeuntes, tem padre rezando, é o fim do mundo, enfim. E tem aquela a linha divisória, quase como se fosse uma porta, né? Uma porta para o desconhecido, para o medo. Né? E é uma coisa. E você. Mas, Marden, tudo isso você pode fazer numa peça de teatro. Agora, no peça de teatro, você está vendo, né? E você sabe que você é no teatro. No cinema, você sabe que está no cinema, mas mesmo assim, o filme te suga. Ele te, ele te põe no liquidificador, né? Você não tem como fugir daquele negócio. Você fica absolutamente obcecado com a história. E é isso que é fantástico, né? É esse jogo, esse que você está falando, né? Essa compulsão das pessoas que trabalham na mansão de saírem antes do jantar começar, né? Essas cenas que acontecem do lado de fora, né? E as pessoas não conseguindo entrar de volta na casa com medo, com pavor, com horror, né? Com um terror como você quase nunca vê no cinema, né? E não tem nada de terror. Tem quer dizer, tem mais mortes, mas nada assim de jorrar sangue, nada Sim. dessas coisas. Nada explícito. Nada explícito. E você fica aterrorizado com a situação, que se expande ao cubo nas cenas finais. Né? Porque nas cenas finais o Buñuel transforma um exemplo de uma coisa numa coisa que é muito maior. Então, enquanto está correndo a guerra civil lá fora, aqui dentro, a sociedade está doente e as portas se fecham cada vez mais para cada vez mais gente. É muito rico o filme, é muito rico. Esse é o negócio. O Buñuel acertou na mosca nesse, como em tantos outros. Aham. E você vê que, à medida que o tempo vai passando, o o filme não explicita quanto tempo eles ficaram ali dentro, mas Não, não foi não foi pouco pouco. tempo, foi Não, a partir de um certo ponto, eles começam a lidar com questões, assim, elementares. Falta elementar de água, falta sobrevivência, comida, ética, falta se comida, falta arrumar, acesso, falta as a máscara. máscaras começam a cair, e Exatamente. Então, você tem realmente uma quantidade de tempo significativa que passa, você vê isso na medida que a mise-en-scène se decai, e as pessoas se decaem, né? Elas realmente a coisa do make-up também é muito boa nesse filme, né? Uhum. Como eles conseguiram reproduzir visualmente esse período, esse time, essa passagem do tempo, né? Na narrativa, na cara, nas roupas, no meio ambiente que essas pessoas passam esse tempo trancadas, porém abertas para o mundo exterior. É um achado, realmente. E tem coisas de surrealismo, e tem coisas de racismo muito explícito. Eu me lembro de uma sequência que eu nunca esqueci, e essa eu me lembro quando eu vi aos 9 anos de idade, que parece que ainda durante o jantar se escuta tiros do lado de fora, e aí alguém fala assim: vocês ouviram isso? Não, não se preocupe, foram só alguns judeus que estavam passando. É esse tipo de coisa, né, que é tão simples, é tão pequeno e ao mesmo tempo é tão poderoso, né? Tão poderoso, né? E é essas coisas que me deixaram assim muito impressionadas quando eu vi pela primeira vez e nunca deixei de amar e recomendo para todo mundo. E aquele final que tem uma carga alegórico-simbólica muito forte de terminar numa igreja e a situação se repetir. Celebrando exatamente a possibilidade que eles tiveram de sair da sala. Então, eles Exato. vão fazer uma missa que congregam basicamente.
todos os ricos, né, que estão rezando, Hã. agradecendo a Deus por permiti-lo sair dessa situação, e ele se vê no meio de uma guerra civil, que você escuta os tiros, os protestos que estão acontecendo do lado de fora da igreja, ele se vê mais uma vez, só que de uma forma muito maior, dentro desse outro espaço, também repressivo, como essa sala de jantar, se veem impedidos de sair. Então é uma história que faz um 360 graus, vamos dizer. Ele Uhum. começa a ter. É uma doença, né? É uma doença. Exato. O Buñuel está falando de uma doença. E eu achei muito bonita a última cena, que você vê a porta da igreja abrindo e os cordeirinhos entrando, e depois só o sino tocando e acabou. Marden, qual é o teu filme de cabeceira? Blade Runner. Sério, eu sabia, você já tinha me dito isso, eu sabia, é mesmo, é? Eu pensei que ia ser um clássico das antigas. Ah, eu gosto muito do It's a Wonderful Life, né, A Felicidade Não Se Compra. É, é, é. Mas eu É, colocaria A Felicidade Não Se Compra como o meu favorito e o Blade Runner como o de cabeceira. isso, é isso. É, eu acho que a gente está no mesmo barco, só que indo para direções diferentes. Então, Chaim, esse foi o último filme que o Buñuel dirigiu na fase mexicana dele. Ele que morou durante uns 12, 13 anos no México, se despediu do México justamente com esse filme. Aí ele volta depois para a Europa, faz trabalhos na É, eu não Espanha, sei na se você França. sabe, eu não sei se você sabe, mas a Marilyn Monroe ficou encantada. A Marilyn Monroe, ela Ela visitou o estava no set México, ela desse filme. visitou o set desse filme, eu Uhum. já tinha ouvido essa história. E ela ficou encantada, e ela ficou falando, quando ela voltou para Hollywood, eu tenho esse cara fazendo os filmes malucos, né? E eu acho que isso ajudou um pouco a carreira do Buñuel, eu espero, Uhum. né? Eh, mas aí ele vai para a França e faz aquela sequência de filmes. Você sabe que os filmes da fase mexicana também são E eu acho de uma ironia finíssima o nome da rua onde fica a mansão, né, Rua Providência. Providência, Rua da Providência. Providência. E esse era até o título original do filme, quando É, o Buñuel o é verdade. concebeu, pensou nesse projeto, o primeiro título que o filme recebeu foi, em português seria Os Náufragos da Rua da Providência, Providência. E exatamente. aí, tempos depois, ele viu uma peça de um amigo dele que não tinha sido nem encenada, apenas estava, assim, escrita, né, que se chamava justamente O Anjo Exterminador, em Bom, referência a uma passagem bíblica. você sabe o que que são os Anjos Exterminadores dentro do contexto da Espanha, não sei se você sabe disso. Os Anjos Não, eu não Exterminadores conheço essa história. foi um grupo, se não me falha a memória, eu estou agora meio que indo bem ali bem no fundo do hard drive aí da memória. Eh, eu acho que no século XIX, quando começa a surgir na Espanha esse movimento contra o clero, né, que na Espanha sempre foi bastante forte, Uhum, no século XX, né, obviamente. Mas no século XIX surge um movimento de dentro da igreja chamado os Anjos Exterminadores, que são um grupo de católicos tradicionais que se dispunham a assassinar os espanhóis liberais. Então era um grupo, vamos dizer assim, semiterrorista para matar, foi criado para assassinar espanhóis que seguiam uma linha mais liberal, talvez mais contrária à igreja. Daí vem o nome. uhum. E dentro daquela sala onde quase toda a ação acontece, você vê algumas portas com pinturas de anjos, né. Os Exatamente. Não, a mise-en-scène, é isso que eu estava te falando da Hã. mise-en-scène. A mise-en-scène é riquíssima, porque ela abre outras portas, né? É muito curioso, né? Porque você observando coisas, né? Por exemplo, você descobre que um dos personagens é viciado em drogas e ele é o irmão De uma delas. de uma delas, né? E a irmã sabe disso, se preocupa muito com isso, com o fato de ele não ter as drogas que ele precisa. E isso abre uma outra porta dentro dessa narrativa. Então você tem
as fotografias dos anjos, as imagens dos anjos. Você tem, em cada personagem, você tem essa possibilidade de entrar num outro mundo, né? Num mundo que fazem parte e eles estão vendo, e aí você não sabe mais se é da cabeça deles ou se é que eles estão vendo a realidade. Então, é isso, Marden, é essas várias entradas e saídas que essa sala te proporciona. É, é muito extraordinário, na minha opinião, que alguém conscientemente pense em tantas artimanhas, né? É coisa de gênio, Sim, coisa de gênio, e com uma concisão fabulosa, né, o filme tem 1 hora e meia. fabulosa. É 1 hora e meia. É 1 hora e meia. É que nem aquela lei do Lavoisier, nada em relação a transformações, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Então, Não tem uma frase perdida, não tem uma imagem que você pode dizer, bom, essa não precisava ter usado. É tudo milimetricamente feito para ter significado, seja naquele momento ou mais adiante ou como um todo. Quer dizer, é muito legal, é muito legal. Por isso que mudou minha vida, Marley. Eu, 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 por que que estou convencido que isso é verdade? Por que que eu acredito piamente que esses caras não conseguem sair dessa sala? Não é só pelo que eu estou vendo, é um conjunto de fatores. E aí isso me começou a pensar quais eram esses conjuntos de fatores que fizeram com que eu acreditasse tanto na história, na narrativa. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto nevrálgico. Por isso que eu me lembro, eu me lembro que saí do cinema, eu perguntei à minha mãe, como é que eles, caras, a porta estava aberta, por que eles não saíram? Está me entendendo? E aí isso me levou a ficar pensando. Caim, essa conversa poderia render mais horas e horas, mas a gente Ora, chegando agora ao final. que bom, Quem quiser que bom. conhecer teus trabalhos, onde encontra Caim Olha, Litevski? meus trabalhos, eu tô aí na internet, né, como todo mundo, né? Então, o meu filme, o filme que eu fiz durante muitos anos, chamado Cidadão Bolas, ele está aí, né? Ele está passando. Eu tenho 3 filmes atualmente, nesse Uhum. momento, passando em televisões brasileiras. Cidadão Bolas está no Senado, e ele está aberto na internet para quem quiser ver, né? Que é o filme que eu fiz há já mais de 10 anos. Enfim, um filme relativamente conhecido aí. Eu tenho um filme agora passando no Canal Brasil, chamado Morcego Negro, que é um outro filme que demorou muito tempo aí para eu fazer. E eu tenho um outro filme passando no Cine Brasil TV, chamado A Guerra da Lagosta, que é parte de uma trilogia, são 3 filmes que a gente fez para eles. A primeira é chamada Golpe de Ouro, a segunda é Guerra da Lagosta, e a terceira que vai sair agora no fim do ano, chamado Brasil para Principiantes, que é uma trilogia de documentários sobre o Brasil, mais ou menos no começo dos anos 60. Só para terminar, Marden, só Uhum. para terminar, a última coisa que eu quero falar. A fase mais importante das nossas vidas é a infância e a adolescência, na minha opinião. É onde você é moldado, você se lembra das coisas, se você teve a sorte de ter o carinho e afeto dos pais, dos amigos de infância, enfim, das coisas que são realmente importantes e te moldam o caráter, né? Então, eu sempre volto, eu sempre retorno a essas coisas na minha vida, eu sempre retornei. O Anjo Exterminador é isso, como também esses filmes que eu faço. Eles remetem ao período da minha infância e adolescência. Você está me entendendo, Marley? Sim, Porque, completamente. porque eu sempre volto a essas coisas que me marcaram. E os filmes que eu tenho feito até agora, de alguma forma, refletem essa minha preocupação de entender a minha infância e a minha adolescência dentro desse contexto de transformação do mundo. Então, eu ponho o Anjo Exterminador exatamente junto dos temas que me interessam e aos quais eu me dedico, né, que é a história do Brasil relativamente recente, dentro desse período, vamos dizer, quando eu tinha, vamos dizer, de 5 a 17 anos, algo assim. Né? Então, esse é o foco da minha vida profissional e esse é o foco um pouco também da minha vida afetiva, ética e moral. Foi aí que eu aprendi.
tudo que eu aprendi, basicamente, foi com meus pais e meus filhos, né, o resto, né, é isso. Então, eu foco muito nesse período, é muito importante para mim. Obrigado, Chaim. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo onde encontrar esses trabalhos que o Chaim fez. E eu estou Forte sempre à abraço disposição. Um abraço, prazer falar contigo, carinho para você e para os teus. e até o próximo Cinemarden. Vittima. Sarja in nomine Patricale.